Botafogo demitiu antes que chegasse ao clube para trabalhar o técnico Ramon Dias. Na verdade, rescindiu o contrato e abortou a parceria simplesmente porque Ramon Dias teve um problema de saúde, passou por uma intervenção no Paraguai e ele foi técnico recentemente, inclusive da seleção paraguaia, né? Deixou seu filho cuidando do time, treinando o time como interino, ele que é um auxiliar do ex-jogador da seleção argentina, e acabou não conseguindo voltar tão rapidamente quanto se esperava, se imaginava. Aliás, eu até reproduzo aqui um trechinho da coletiva de apresentação do Ramon Dias no Botafogo, quando ele falava justamente a respeito da sua intenção de se apresentar dias depois, na outra semana, o que não aconteceu. Confira. Y me comunicaron ahora muy poquito tiempo que me tengo que hacer la cirugía sí o sí. Pero ya la voy a realizar el sábado. Así que seguramente por la semana que viene o fin de la semana que viene ya voy a estar de vuelta nuevamente. Así que se queden tranquilos porque estoy bien. Pois é, acaba que o Ramon Dias ele só se apresentaria, segundo as suas estimativas, né? Ele gravou um vídeo, depois nas redes sociais agora, nessa sexta-feira. Ele voltaria agora dia 7, dia 8, né, já de dezembro, daria mais ou menos um mês depois do planejado. E aí os dirigentes do Botafogo acharam, essa nova diretoria, o novo presidente, e acharam mais conveniente trocar de técnico, porque não sabiam, não sentiram a segurança de que o Ramon Dias poderia chegar e cuidar do time e conhecer melhor os jogadores, começar a trabalhar, um cara com esse problema de saúde. De fato, é uma situação muito complicada, né? Eu até conversava com o Thiago Franklin, que tem um canal sobre o Botafogo. Aliás, aqui embaixo na descrição do vídeo você consegue acessar o canal do Thiago Franklin, o canal do TF. Faça lá a sua inscrição, acompanhe as notícias sobre o Botafogo no canal do Thiago. E até ele me falava sobre isso, né? Nós conversávamos na tarde dessa sexta-feira sobre isso. Ele dizia, olha, os caras ficaram na dúvida, afinal de contas, vai chegar quando, vai se apresentar quando. E tem muita gente criticando até a diretoria do Botafogo, mas, sinceramente, eu não sei se é o caso. Eles buscaram uma solução externa, um técnico de fora, como fizeram já outros clubes, contrataram um técnico experiente, já foi campeão argentino pelo River Plate em 2014, seu último título importante, inclusive, mas, de repente, surge um problema de saúde, e isso provoca um adiamento na apresentação, e outro adiamento. Realmente, o Botafogo tem que correr, gente, não dá para ficar parado. Aí, realmente, eu até entendo, a diretoria tem que agir, tem que buscar uma solução. Vai esperar o Ramon Dias quando? É uma pena, seria uma experiência interessante, quem sabe ele poderia ajudar o Botafogo, mas o clube tem que lutar para fugir das últimas posições. Tem penúltimo, está na zona de rebaixamento, perdeu para o Atlético no jogo do meio de semana, com isso não joga no fim de semana, né? Esse fim de semana não tem jogo do Botafogo, e vai retornar ao gramado no estádio de Newton Santos, no Engenhão, no outro sábado, 5 da tarde, contra o Flamengo. E o detalhe, o Flamengo não tem jogo no outro meio de semana porque houve uma mudança na tabela da Libertadores, a morte de Maradona provocou adiamento da primeira partida entre Internacional e Boca Juniors, que ficou para a próxima quarta-feira, e na outra, quando já teria um jogo, caso o Flamengo passe pelo Racing, do time carioca contra o vencedor desse confronto, não vai ter jogo, porque os dois, Boca e Inter, estarão se enfrentando novamente, jogo de volta. Então a tendência é o Flamengo colocar o quê? O time mais forte possível contra o Botafogo para tentar a vitória. E aí, contratado foi Eduardo Barroca. Não vinha bem no Vitória, um jogo só, um triunfo em 9 partidas, de fato não vinha bem, a Vitória é uma situação delicada, mas é um técnico que conhece o Botafogo. Os pontos que foram acumulados sob seu comando no ano passado foram fundamentais para que o time conseguisse se manter, se sustentar na primeira divisão. Fez um trabalho no Coritiba, perdeu por muito pouco o título paranaense, era um elenco muito fraco, cheio de jogadores de segunda divisão, o Coritiba sem recursos, pegou uma tabela no começo com jogos fora contra Corinthians, Bahia em casa com o Flamengo, Internacional, perdeu os jogos, foi demitido o Barroca, por isso acabou recentemente trabalhando no Vitória, e o Coritiba depois trocou de técnico 2 vezes, primeiro o Jorginho, agora o Rodrigo Santana, fora
o interino Pachequinho, e trocando de técnico e contratando vários jogadores. Hoje o elenco do Coxa, que continua lutando contra o rebaixamento, assim como o Botafogo, é um elenco diferente daquele que o Barroca tinha no começo do ano. O Barroca é um técnico que conhece bem o Botafogo. Aliás, acessando aqui embaixo também na descrição do vídeo, você acessa o meu blog, lá eu trago mais informações sobre o início do trabalho do Eduardo Barroca no Botafogo, o que ele pretende fazer, de que maneira ele se prepara para se estreia contra o Flamengo. Ele conhece boa parte dos atletas, trabalhou com muitos deles no Botafogo, em outros clubes, então é um cara que tem condições de rapidamente, com uma semana de trabalho, ele vai ter uma semana livre, né? Começa a trabalhar nesse sábado, o jogo será no outro sábado contra o Flamengo, ele pode organizar minimamente o time botafoguense para que seja mais competitivo e brigue contra o rebaixamento para valer. Consiga evitar a queda para a segunda divisão, que é o desafio alvinegro nessa temporada de 2020, que vai se aproximando de sua reta final. Do Botafogo e seu novo técnico, aliás, boa sorte para o Eduardo Barroca, vamos até o Flamengo e o médico Márcio Tanuri. Muita gente, eu inclusive, vinha questionando, vem cá, o médico do Flamengo não vai falar, ele estava na crista da onda no passado, muitas entrevistas, o Flamengo fazia a recuperação rápida dos seus atletas e tudo mais, e o médico não aparecia. Pois bem, apareceu nessa sexta-feira, que bom, ótima iniciativa da comunicação do Flamengo, colocar o Márcio Tanuri para falar com a imprensa, e ele respondeu várias perguntas dos nossos companheiros que cobrem o dia a dia do clube, e você vai acompanhar agora, dividido em tópicos, em temas, trechos importantes dessa entrevista do médico Márcio Tanuri, do Flamengo, veiculada pelo canal do Flamengo do YouTube, a Flá TV, né? Imagens da Flá TV, você confere agora trechos da entrevista do Márcio Tanuri. Eu não tenho a menor dúvida, né, de que não só a Covid, mas como vários outros fatores podem estar interferindo nisso. Primeiro de tudo, eu acho que a gente não pode comparar o Flamengo com outros clubes, porque o Flamengo é o clube que sempre libera mais jogadores para a seleção. É o time que jogou mais nesse ano, porque a gente jogou uma Recopa e uma Supercopa. É o time que jogou mais ano passado, porque a gente chegou na final de um brasileiro, na final da Libertadores e um Mundial, onde a gente não teve férias e descanso, e depois tudo isso aconteceu. Então, eu acho que a gente tem que avaliar não só o número de lesões. É óbvio que isso é algo que a gente não gosta, não gostaria de estar aqui conversando sobre isso, mas mais do que o número de lesões, vocês têm que avaliar o número de lesões por número de jogos. E quando a gente vê o número de lesão por número de jogos, o Flamengo não é o time que tem mais lesões por número de jogos, exatamente porque a gente foi o time que mais jogou esse ano, né? Então são vários fatores, e eu não tenho a menor dúvida que a Covid interfere. A gente sabe que uma das grandes causas de comorbidade, de problemas relacionados à Covid, é um processo inflamatório generalizado e com lesões vasculares, o que dificulta não só a oxigenação, como a recuperação, como gera uma inflamação crônica. É algo novo que a gente está aprendendo a lidar, e eu não tenho a menor dúvida de que isso também é um fator pelos jogadores e pela necessidade da gente ter tido que retornar também com esses atletas pós-Covid. E eu acho também que a gente teve um aumento disso e não teve nenhum time que, por exemplo, jogou 4 vezes em uma semana, né? Nós jogamos sábado, terça, quinta e domingo. Então, acho que o Flamengo tem que ser comparado com o Flamengo mesmo, porque nenhum outro time teve um cenário como o do Flamengo para que a gente possa comparar. Bem, essa questão da comunicação, da informação é muito importante, né? Porque eles notificaram que era uma lesão leve, e eles quem? Porque o Pedro teve uma lesão grau 2, tá? Então, uma lesão que não é leve, no músculo adutor. A gente, com certeza, está trabalhando para que ele esteja apto, para que ele esteja pronto para o jogo de terça-feira. Mas o Pedro não teve uma lesão leve. Eu não sei quem foi que comunicou isso, que não foi através do Flamengo. E até muitas das recuperações, eu vejo as pessoas questionando que estão demorando muito além do prazo, mas que a gente nem passou o prazo de recuperação. Então, como é que ele pode estar demorando além de um prazo que nem foi dado por nós? Mas o Pedro teve uma lesão que não foi leve, não, foi uma lesão grau 2. A gente aqui não gosta de dar muito esse tipo ali de prognóstico, mas a gente está trabalhando agora, recuperando com toda a tranquilidade e espero que ele esteja apto para terça-feira.
Bem, primeiro, como a gente disse aqui inicialmente, é um ano completamente atípico, né? Dessas lesões, é bom a gente ressaltar e que fique bem claro que, por exemplo, o Rodrigo Caio se lesionou na seleção, o Pedro se lesionou na seleção, o Arrascaeta se lesionou na seleção, o Gabriel Barbosa foi um entorse do tornozelo, uma lesão traumática. O Thiago Maia foi um entorse do joelho, uma lesão traumática. Então, infelizmente, né, a gente tem que responder por algo que a gente não controla. Mas eu não tenho a menor dúvida, né, de que a gente aqui no Flamengo, independentemente de qualquer coisa, preza pela excelência. A diretoria me cobra isso, esse tipo de resultado, nada além disso, e me dá todo o suporte para que eu entregue isso. E, uma vez que a gente tenha diagnosticado, entendido que o departamento médico, mesmo com todos esses motivos que eu acabei de dizer, com situações que fogem à nossa gerência, não estava entregando o padrão que eu acho que seria o ideal, e isso é um dos motivos até da gente ter feito algumas mudanças, como todos falaram aí, porque não só a torcida, a imprensa, nós também, eu particularmente, não estava satisfeito com isso, e a gente realmente fez essa mudança tentando melhorar e chegar. O protocolo é seguro, né? Eu particularmente eu acho que só estamos tendo isso aí exatamente porque a gente faz essa testagem em massa, onde a gente tem todo esse cuidado. Ali era um momento que não tinha muita alternativa, então a gente teve que ficar no país naquele momento por mais tempo. Talvez tenha sido ali um risco que a gente assumiu e realmente aconteceu isso aí, não tínhamos outra escolha. Mas eu, sinceramente, eu acho que o risco de você ser contaminado numa partida, um jogador contaminar o outro é muito improvável, é um risco baixo. Eu acho que o futebol, apesar de tudo, tem dado um exemplo nisso aí. Desde o início tem buscado criar protocolos de segurança antes de vários outros segmentos, e a gente simplesmente decidiu enfrentar essa pandemia que está aí, não tem uma perspectiva de fim, e a gente sabia que tinha que criar maneiras de como e não quando lidar com isso, é o que a gente tem tentado. Óbvio que não existe protocolo 100% seguro, né? O protocolo não é uma vacina, não é sinônimo de imunidade. O protocolo simplesmente é para quê? Para que você diminua o risco e que você tenha as soluções para se algo acontecer. A íntegra da entrevista de Tanuri você encontra no link que também está aqui embaixo na descrição do vídeo. Fala de outros assuntos, inclusive ele entra mais nos detalhes sobre esses profissionais que foram demitidos no departamento médico do Flamengo, por que demitiu, porque contratou outros, perfil e tal. Os companheiros fizeram vários questionamentos. Se você tiver interesse em entender mais sobre o que foi falado, acesse no link para a Flá TV aqui embaixo a entrevista, a íntegra da entrevista, cerca de meia hora de conversa que o Márcio Tanuri teve ali com os colegas da imprensa que fazem a cobertura, o dia a dia do Flamengo. Bem, é difícil entrar em discussão, ou se aprofundar numa discussão médica, né? O médico deu ali as suas explicações. Mas me parece que agora, os jogadores voltando, vários já tiveram a Covid, muito se fala sobre infecção, reinfecção. Bem, o que a gente lê em matérias, em publicações com palavras de especialistas sobre reinfecção é que ainda são casos raros, são poucos casos, não é algo frequente. Então a possibilidade de reinfecção, ao que tudo indica, ela não é tão grande assim. Então vamos aguardar. Tem muito mistério sobre a Covid-19, muita especulação, tem muito negacionismo e tem muito alarmismo também. Então vamos com calma tentar analisar isso de uma forma razoável. Pelo menos é como eu penso. E ele fala sobre todos esses assuntos. O Flamengo já teve praticamente todos os atletas infectados e agora ele pode fazer um trabalho com o seu departamento para manter esses caras em condições, né? E é interessante também que ele falou do Pedro, né? Você viu ali ele falando do Pedro e rebatendo aquele rumor que veio, Pedro, lesão leve. Foi realmente uma informação que circulou no primeiro momento. Eu não vi, posso estar até enganado, eu não vi nenhum pronunciamento oficial da CBF dizendo que foi uma infecção leve. Se eu estiver enganado, me corrijam, comentem aqui embaixo. Não vi. Eu li, eu vi de companheiros que cobrem a CBF, tudo veiculando informações. A lesão do Pedro não é tão grave. E ele falando que não, que era grau 2, mais complicado do que se imaginava, pelo menos que a torcida imaginava. Então, ele realmente aí demora mais a recuperação. Do Rodrigo Caio ele fala, são duas lesões diferentes. A segunda foi muscular, a que ele teve na seleção foi uma outra. Ou seja, se machucou na seleção, ficou um tempo parado, depois machucou de novo.
Mas enfim, são explicações importantes e esses dois times se enfrentam, né? No sábado da outra semana, dia 5 de dezembro, no estádio Newton Santos, o Engenhão, o Barroca como técnico do Botafogo mais uma vez, e o Flamengo do Márcio Tanuri, quem sabe, contando até com força máxima, se os jogadores, todos eles, estiverem já recuperados. É possível que isso aconteça até lá. Talvez até contra o Racing, na terça-feira, o Flamengo já possa contar com atletas importantes, como é o caso de Pedro e de Rodrigo Caio, que estão ainda em fase de recuperação para estarem em condições. Ok? É isso. Valeu e saudações.